A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, para buscarmos ao Senhor, recebermos as promessas deles para aqueles que o buscam durante a madrugada, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículo 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se sentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Então sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países. Eu me chamo Milena. Para ministrar aqui a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, eu estarei utilizando do Ministério de Sorteios, pois é bíblico e é a melhor fórmula de dar total legalidade e direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus sempre houveram os sorteios, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Conosco não é diferente, estamos sendo aqui um canal, caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para levar uma palavra ao coração de todos vocês que precisam e necessitam, em todas as redes sociais, ao vivo neste momento. Pois lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos vocês. Mais uma vez, estarei dando início à ministração das orações, para darmos início à ministração dos 7 capítulos das Escrituras Sagradas. E lembrando que no final dessa live, nós reservamos mais 12 minutos, de 1h12 até 1h24 da madrugada, onde é focado em interagir com todos vocês, tirar as suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias, em que estamos aí há mais de 1 ano na internet, oferecendo e não pedindo, oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, em que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro.
para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras. E isso não se surpreendam com o valor dos prêmios, pois hoje em dia não pago o cachê de um jogador de futebol ou de um cantor. E eles verdadeiramente, tudo isso das mais de 50 denúncias, é aquilo que está valendo a sua salvação, a sua vida eterna, a vida eterna da sua família, a sua prosperidade nessa terra também. Se você não está pensando na porvir, está pensando só nessa, saiba que só nessa também é necessário essas mais de 50 denúncias, você prestar atenção, você examinar, você se posicionar e repreender tudo aquilo que é contrário à sã doutrina do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus mais uma vez, e vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo cobrindo, guardando e revestindo toda porta, portal e janela de cada área e setor de nossas vidas, dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, para que todos nós possamos ser benditos e bem-aventurados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. E eu estarei dando início aos sorteios de 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar? E por que par? Rebanho, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos, como o Senhor Jesus deixou claro em João capítulo 10, e ele sendo o nosso único, verdadeiro e bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E por que de benditos? Benditos é uma classe com promessas. Benditos os que vêm em nome do Senhor. E também em Mateus 25, do versículo 31 ao versículo 46, onde deixa claro, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E por que ímpar e par? Porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 1. E o Senhor Jesus, quando foi enviar, sempre enviou de 2 em 2. Lucas, capítulo 10. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é sempre 100% firmado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Nós não temos nenhuma religião, não ensinamos nenhuma religião e nem praticamos nenhuma religião. Pois esse termo religião, você pesquisa aí a etimologia da palavra religião e você vai entender o porquê que nós não temos nenhuma religião. Pesquisem etimologia da palavra religião. E no final dessa live estaremos reservando mais 12 minutos para estar interagindo com todos vocês. Então sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pode falar. E bendito é uma classe de trabalhadores. É aqueles que honram aqueles que verdadeiramente são discípulos do Senhor Jesus Cristo. Esses são benditos, são os verdadeiros trabalhadores, tá bom? Mateus 25, de 31 a 46. Glória ao nosso Senhor. Esses aqui são benditos. Eles são benditos por causa do trabalho, não é porque Deus olhou para eles e que eles são mais bonitos do que ninguém. Exatamente.
Vamos aqui ao sorteio dos 12 benditos do nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Para toda live de segunda a sexta, você estará recebendo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ao seguir ou se inscrever, estará também recebendo orações, além das que são realizadas durante a live, todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E basta deixar nos comentários dizendo: eu sou membro da igreja virtual, Igrejas Benditas, e sou rebanho de número, e coloque seu número de 1 a 12, do qual você escolheu ser parte. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos ao primeiro rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos aqui ao livro de Josué, que contém 24 capítulos. Livro de Josué, que contém 24 capítulos, é o primeiro livro que estará sendo ministrado para levar a palavra do Senhor Deus ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam para aumentar a sua fé e ter muita fé também. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. E vamos à ministração do livro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7. Josué, capítulo 5, e para a meditação do rebanho bendito par de número 8. Livro de Josué, capítulo 6, para a sua meditação. E a gente fala igreja também, abençoado, porque tem outras pessoas que só conhecem esse termo. Algumas pessoas que estão sendo iniciando agora no Evangelho, que a maioria realmente, tem alguns que não conhecem o termo congregação, mas por isso que nós também utilizamos o termo igreja, para que todos possam estar compreendendo ao que nós estamos nos referindo. Lembrando bem que congregação não é um lugar físico, tá? Exatamente. Congregação é o nome que se dá quando os líderes se reúnem e se ajuntam, tá bom? Vamos olhar bem, tá lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Exatamente. E vai olhar também, na Bíblia todinha tem vários... Essa palavra congregação está espalhada na Bíblia Sagrada, mas você vê que todas as vezes que estava assim, estavam as 12 tribos junto. Por isso era congregação, tá bom? Exatamente. Glórias ao nosso Senhor Deus. E vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as nossas orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 8 é a primeira que estará sendo ministrada. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. E convidem outras pessoas para seguirem, se inscreverem, para se ajuntarem conosco em um só Espírito, pois você estará fazendo a sua obra para com o Senhor Deus. Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Todas as pessoas que convidam, que você convida, você está nessa parte da semeadura para Exatamente. poder receber do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 4 também. Vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo revestindo toda porta, portal e janela de cada área e setor dessas benditas vidas, conectadas agora conosco em um só Espírito, para que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através da tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito, junto conosco, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração.
Não deixe de convidar pessoas para poder se cadastrarem, se inscreverem, que isso está fazendo que você venha a ser muitíssimamente abençoado. A hora que você precisar, você pode ter certeza que o Senhor Jesus vai te ouvir. Glórias ao nosso Senhor Deus, porque você estará fazendo a sua obra para com Ele. Verdadeira. Verdadeira. Pois nossas igrejas virtuais, ministérios e canais só falam da palavra do Senhor Deus. Não falamos de dogmas, costumes, religiosidade, nada que venha do ser humano. E vamos à ministração do livro de Josué, capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 15. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 5 do livro de Josué, vemos aqui a provisão do Senhor até o momento em que a promessa dele foi se cumprida, e agora a provisão estava vindo daquilo que o Senhor havia prometido ao seu povo, a terra de Canaã. E verdadeiramente vimos aqui também a presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, diante de Josué, para trazer aquilo que o Senhor havia determinado, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aqui também fala sobre os sapatos, ficar descalço no lugar que é santo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E hoje em dia vemos os pastores, bispos, presbíteros, cada vez mais e mais se afastando da palavra do Senhor Deus, da santidade, cada vez mais e mais abandonando tudo aquilo que o Senhor colocou como prioridade em nossas vidas. Como é necessário nós sempre examinarmos as nossas obras e os nossos frutos, para que aquilo que pareça insignificante aos nossos olhos, verdadeiramente não tem nada de insignificante no mundo espiritual. E o próximo rebanho, rebanho bendito ímpar, de número 3, e o rebanho bendito par, de número 4. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você tenha um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E o livro a ser ministrado agora nessa madrugada, o próximo livro, é o livro de Tito, que contém 3 capítulos. Livro de Tito, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3, e para o rebanho bendito par, de número 4. Livro de Tito, capítulo 3, para ambos os rebanhos estarem meditando. Lembrando que eu estou aqui apenas dando uma introdução para todos vocês. Eu leio, e por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Lembrando que no final da live nós reservamos mais 12 minutos para estarmos interagindo com todos vocês. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês que precisam e necessitam. E a próxima oração a ser ministrada é a oração de número 4.
tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores continuam recebendo orações, mesmo após o término de nossas lives. E vamos à ministração da oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo revestindo cada uma dessas vidas conectadas agora conosco nessa internet, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Tito, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar a Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Ué, Milena, o mesmo apóstolo que escreveu Efésios capítulo 2, versículo 8, também escreveu Tito capítulo 3. O apóstolo Paulo deixou bem claro: nós fomos chamados para fazer as boas obras, porque a fé sem obras é inoperante. Então devemos tomar sempre muito cuidado, pois aqui deixou claro no versículo 8: para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Não é uma opção nem de se fazer ou deixar de fazer, e sim é para você fazer com uma maior intensidade, aplicar-se às boas obras, ou seja, você se esforçar, você verdadeiramente ali se aprofundar na prática das boas obras. Em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46. A diferença ali entre os bodes e as ovelhas é que as ovelhas, que serão chamados de benditos do Pai, fizeram as boas obras em nome do Senhor Jesus, não no nome da sua religião, nem do seu líder religioso, nem da sua empresa, nem no seu próprio nome. Pois aqui no versículo 9 deixa claro: mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Devemos verdadeiramente buscar meditar naquilo que é necessário para a nossa edificação, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna livre. Por isso que nós temos aqui as nossas mais de 50 denúncias. Bom, um detalhe muito importante aí que passou até por ela, mas eu vou mostrar um negócio para você. Aqueles que crerem verdadeiramente, o que o Apolo está aí? Que ele mandou cuidar do Apolo, doutor da lei. Zenas, doutor da lei, e Apolo. E Apolo. Então pronto, você vê só que todo aquele que verdadeiramente conhece bem as Escrituras Sagradas, manipula bem as Escrituras Sagradas, vive nas Escrituras Sagradas, aqueles que crerem verdadeiramente ofertam-os e dizimam a esses. Exatamente. Porque é necessário você examinar se o verdadeiro que você está ali, ele realmente é. Fazer que nem as 7 igrejas de Apocalipse. O que eles fizeram? Examinaram os apóstolos e encontraram muitos apóstolos mentirosos ali, ó. Infelizmente. Não era pastor porque ninguém podia ter título de pastor. Então todo mundo estava ali como um apóstolo. E as 5 igrejas verdadeiramente examinaram eles e viram que eles eram mentirosos. Por quê?
Aquele que verdadeiramente está ali na palavra, vocês têm por obrigação de ofertar e dizimar a eles. E você não tem opção. A única opção que vocês têm é o quê? De examinar para ver se a pessoa é verdadeira. Exatamente. Para a Amazônia e glória do nosso Senhor Deus. Então, Tá sejam todos escrito mais... aí, ó, bem claro. Tito, capítulo 3. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual, Igrejas Benditas, e continue frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou, João, capítulo 4, versículo 21 ao 26. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito, em verdade e em qualquer lugar. E o próximo rebanho, o rebanho bendito ímpar, de número 5, e o rebanho bendito par, de número 6. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que todos aqueles que são seguidores ou inscritos recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Livro a ser ministrado, o livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Livro de Lamentações, que contém 5 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E independente também dos seus recursos ou condições financeiras. Basta entrar em contato conosco para levar um templo físico para a sua região, que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Então, e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. E vamos à ministração do livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5, Lamentações, capítulo 3, e para a meditação do rebanho bendito par, de número 6, Lamentações, capítulo 4, para a sua meditação. Porque nós trabalhamos com pessoas. Nós não somos que nem a inteligência artificial, que se vocês não vigiar, elas vão dominar tudo. Nós trabalhamos, somos um grupo de empresários que trabalhamos com pessoas. Nós vamos para os municípios para poder criar empregos, trabalhos para as pessoas poderem viverem bem. Com certeza. Isso é um dever da igreja. Nós vamos fazer isso. A inteligência artificial está aí. Se não, a igreja agora não se juntar, as pessoas vão ficar desempregadas, tá bom? Infelizmente. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que eu também estou de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MilleOfertadim, onde lá eu interajo com vocês durante os comentários, tiro suas dúvidas com o porquê, para que e como, seja sobre as escrituras sagradas ou uma de nossas mais de 50 denúncias. Nessa rede social você vai encontrar o link e horário das lives na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. É oração de número 6. E todos aqueles que estiverem inscritos nos nossos canais, aonde chegar as nossas igrejas, apresenta o celular e fala assim, ó, eu estou inscrito nessa igreja aí, que você praticamente é um sócio, tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tem prioridades. Tem prioridade. Em todo lugar que chegar uma igreja nossa, física, você chega assim, ó, eu sou um seguidor aí da igreja de vocês. Glória ao nosso Independente da sua religião. Independente. Não interessa qual é a sua religião. Você levantou o celular e mostrou que você é um dos nossos, vai trabalhar conosco, tá bom? Deus. Amém. Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo em cada uma dessas benditas vidas, dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, os livrando, limpando e libertando para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente em o nome santíssimo
do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Lamentações, capítulo 3, no versículo 8 ao versículo 14. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas e fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo o dia. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Lamentações, vemos aqui a consequência de tornar o Senhor Deus o nosso inimigo. E devemos examinar lá no livro de Tiago, capítulo 5, devemos lembrar sempre, aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se automaticamente, não tem meio termo, inimigo do Senhor Deus. Então devemos buscar verdadeiramente meditar a palavra do Senhor, porque o melhor seria passar por todas as tribulações e tempestades por ser amigo do Senhor Jesus, porque aí é Ele que nos recompensa, é Ele que nos livra, nos cura, nos salva e nos liberta. Nós não devemos nada ao ser humano, nós devemos àquele que pagou um preço altíssimo para nós recebermos uma vida eterna livre e um corpo incorruptível para com Ele na glória. E vamos ao próximo bendito do nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2, a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, que no final da live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E o livro a ser ministrado é o livro de Gênesis, que contém 50 capítulos. Livro de Gênesis, que contém 50 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado. Lembrando que nós estamos aqui também para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para você ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta abrir o perfil e no @milaofertadim ou na nossa outra igreja virtual, _sem-ovelhas, onde você vai encontrar o vídeo fixado com as informações necessárias no perfil. Lembrando que nós somos um desenvolvimento social da Bíblia. Exatamente. É melhor você pegar a inteligência artificial e saber o que é isso. Nós trabalhamos em todas as áreas e setores do ser humano. Essa obra vai ser aberta em todos os municípios do Brasil. Em qualquer lugar que você está me ouvindo agora, você pode ser um morador de rua. Confira esse livro que você recebeu agora e a sua vida vai mudar espiritualmente, também vai mudar financeiramente. Com certeza. Para tá bom? Porque nós não trouxemos nada para esse mundo e não vamos levar nada. Por isso Exatamente. a gente tem que fazer o quê? Fazer que todo mundo possa viver bem. Tá bom, pessoal? Amém. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis capítulo 39 é o próximo para o rebanho bendito ímpar de número 1, Gênesis capítulo 39. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de Gênesis capítulo 40 para a sua meditação. Estamos sempre aqui de segunda a sexta a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus nessa igreja virtual @igrejas benditas, para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. E dependendo da rede social, você vai encontrar essa live vai ficar salva para que você possa estar meditando e
compartilhando para que outras pessoas que precisam e necessitam de receberem orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que o Senhor verdadeiramente seja ainda mais exaltado, adorado e glorificado em todas as áreas e setores de nossas vidas. Então vamos à ministração no livro de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Oração de número 2 é a próxima que estará sendo ministrada. Não se esqueça de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja através desta ministração da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que haja o sangue do Senhor Jesus o Cristo, limpando cada uma dessas vidas, e que haja a sua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, para todos vocês mais uma vez. Lembrando a vocês que essa igreja não foi chamada para poder construir templo, e sim cuidar das pessoas necessitadas, tá bom? Exatamente, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então vamos aqui à ministração no livro de Gênesis, capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 7. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 39 do livro de Gênesis, é importante para nós vermos como a presença do Senhor faz diferença em nossas vidas. Tudo aquilo que colocar a mão prosperará. Promessa em Salmos capítulo 1, Salmos capítulo 128, Tiago capítulo 1, versículo 25, promessa do Senhor Jesus, Mateus 6,33, João capítulo 15, tudo verdadeiramente, quando nós priorizamos o reino dos céus e a sua justiça, a presença do Senhor em nossas vidas, verdadeiramente iremos prosperar. E justamente pela aliança de José com o Senhor Deus, quando a mulher ali pediu para que ele se deitasse com ela, ele deixou bem claro que eis que ele não podia fazer tal coisa contra o Senhor, envergonhar o nome do Senhor. Ele não se preocupou com o que ele achava, pensava, imaginava, com o que aquela mulher poderia vir a fazer com ele. Tanto é que ele foi parar na prisão para verdadeiramente defender o Senhor, ao mandamento do Senhor, daquele ao qual ele servia. E vamos aqui ao próximo rebanho, rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, são os próximos a receberem uma palavra para a sua meditação. E o livro a ser ministrado é o livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever nessa igreja virtual
@Igrejas Benditas, para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. E o livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11. Livro de Lucas, capítulo 8. E para meditação do rebanho bendito par, de número 12. Livro de Lucas, capítulo 9, para a sua meditação. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E sabem que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, deixando claro que não estamos tirando a utilidade dos templos físicos, apenas lembrando que há diversidade de ministérios e é necessário que todos nós estejamos juntos, unidos em um só Espírito, para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5 é a próxima que estará sendo ministrada. Faça a sua obra para com o Senhor Deus, compartilhando e convidando outras pessoas para receberem orações e revelações nas Escrituras Sagradas. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos e amados, e que cada uma vida agora conectada conosco em um só Espírito venha receber o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, as revestindo e protegendo contra todo mal e toda obra do mal. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Lembrando que no final dessa live estamos reservando 12 minutos para interagir com todos vocês, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 8 do livro de Lucas, aqui nós vemos mais uma vez a participação ali das mulheres, proporcionando com seus recursos e condições financeiras ali, ajudando no ministério da obra do nosso Senhor Jesus o Cristo. E aqui nós também vemos a parábola do semeador, da semeadura, e vemos a importância que tem em, ao recebermos a palavra do Senhor Jesus, o seu verdadeiro evangelho, a sua verdadeira justiça, nós sejamos a terra que recebe com alegria, que produz frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Buscar meditar na palavra do Senhor Deus, colocar o Senhor como prioridade em nossas vidas, para que tudo venha a prosperar, assim como era com José. E o próximo rebanho, o rebanho bendito ímpar, de número 9, e o rebanho bendito par, de número 10, a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a ser ministrado é o livro de Êxodo, que contém 40 capítulos. Livro de Êxodo, que contém 40 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Não se esqueçam de escolher também o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco, no final dessa live, no final não,
que antes do final da live eu estarei sorteando 7 números para que você tenha mais um livro e mais um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E o livro de Êxodo, capítulo 26. Êxodo, capítulo 26, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9. Livro de Êxodo, capítulo 26. E para o rebanho bendito par de número 10. Livro de Êxodo, capítulo 27, para a sua meditação. E lembrando também que teremos mais 12 minutos no final dessa live para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias, pois estamos aqui sempre para ministrar a palavra do Senhor, o seu Evangelho e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir a nada. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Oração de número 1 é a próxima que estará sendo ministrada. Vou responder essa pergunta já, abençoado, no final da live, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão junto conosco nessa live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que eles venham ser revestidos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta dos seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos vocês mais uma vez. E vamos à ministração no livro de Êxodo, capítulo 26, do versículo 31 ao versículo 37. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro. Seus cochetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo, e a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de azul e púrpura, e carmesim e de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 26 do livro de Êxodo, vemos a numerologia na Bíblia Sagrada, e vemos verdadeiramente aqui também, mais uma vez, a utilização das cores. Tudo aquilo que o Senhor Deus faz tem um propósito, tem um significado, e é muito importante toda obra que nós formos iniciar, toda obra que nós formos executar, seja sempre determinado pela vontade do nosso Senhor, nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Vai falar alguma coisa, pastor? Vamos ao último livro a ser ministrado para levar a palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que essa será uma palavra do Senhor para todos nós estarmos meditando nesta madrugada. E teremos mais 12 minutos de interação com vocês, tirando suas dúvidas. Livro de 2 Coríntios, que contém 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, que contém 13 capítulos. Quero comunicar a vocês que todas as igrejas nossas, ela tem um memorial. Todas as igrejas nossas, nós temos um memorial. A igreja que eu estou pedindo para vocês poderem chegar e pedir para poder abrir uma perto de vocês aí, eu vou fazer esse negócio com vocês. Cada dia eu vou ler um memorial dela. Vou ler não, ela vai ler para você o memorial dela, um memorial. E aí vocês vão descobrir aonde está na Bíblia Sagrada.
nós vamos ler o memorial como está escrito. E aí vocês vão dizer aonde é que está na Bíblia Sagrada. No próximo dia vocês dizem. Mas nós vamos ler para vocês o memorial de como está escrito uma verdadeira igreja na Bíblia Sagrada. Glória e aí vocês vão dizer assim, aonde é que está, tá bom? Vamos começar hoje lendo um, amanhã depois outro e assim. Mas daqui a pouco agora não tem tempo. Daqui a pouco. Vamos ao sorteio do livro de 2 Coríntios. E lembrando, daqui a pouco estaremos interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro a ser ministrado é o livro de 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Vocês é que vão dizer o livro depois. Por enquanto nós vamos fazer só a leitura, hein? Exatamente. Vocês vão ver que bênção que é a verdadeira igreja, como é que é. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro da oração a ser ministrada, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Oração de número 12. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para permanecerem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras, nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E que haja o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, cobrindo e revestindo e protegendo cada uma bendita vida conectada agora conosco, para serem livres, limpas e libertas pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias. Lembrando a vocês que o memorial é o manual da igreja. Memorial é o manual da igreja, que no qual especificamente para que ela existe, aquela igreja. Cada uma tem um manual diferente da outra, cada um tem um memorial diferente da outra. Tem que ter, para ela poder se identificar. Nós vamos começar identificando para vocês depois, tá bom? Exatamente. E vamos à ministração no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 3 do livro de 2 Coríntios, vemos aqui a ousadia, muita ousadia no falar, para defender o reino dos céus e a sua justiça. É isso aí que nós estamos fazendo. Que é justamente o que nós estamos fazendo, exatamente. Com ousadia, com confiança e convicção na palavra do Senhor, no Evangelho e na sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E aqui o apóstolo Paulo faz uma metáfora sobre o véu e uma cegueira espiritual, que nós devemos tomar sempre muito cuidado, pois qual foi a palavra do Senhor Jesus? Primeiro tire a venda do seu olho, para que você enxergue claramente, para ajudar o seu irmão a tirar a venda do olho dele também. Livro de Mateus, capítulo 5. E aqui deixa claro: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Porque aquele que é convertido e não convencido é aquele que guarda e pratica os mandamentos do Senhor Jesus, aquele que crê nele como está escrito, e com isso, consequentemente, esse recebe o Espírito Santo de verdade e honra aqueles que honram ao Senhor Deus.
Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando aqui os 7 números, para que você tenha um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E aqui também, finalizando, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. João capítulo 14, 15 e 16. Aquele que guarda e pratica os mandamentos do Senhor, o Senhor Jesus e o Pai vem fazer morada dentro deles. E como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 18, o amor perfeito lança fora todo medo. Por isso há muita ousadia no falar, pois não estamos aqui prestando contas aos homens, e sim ao Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, se você escolheu o número 5. Lembrando que dependendo da rede social, essa live vai ficar salva, para que vocês possam estar examinando com muita atenção e cuidado. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3, para quem escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, livro de Gênesis capítulo 39. Livro de Gênesis capítulo 39, para quem escolheu o número 1. Se você escolheu o número 4, livro de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, se você escolheu o número 4. Eita, glórias ao Senhor Deus, Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Êxodo capítulo 26. Êxodo capítulo 26, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 2, livro de 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, se você escolheu o número 2. Antes de estar dando uns comunicados para todos vocês e tirando suas dúvidas, estarei apresentando mais uma de nossas mais de 50 denúncias, que é material de trabalho para vocês fazerem prova de nós, do nosso caráter e de todos aqueles que falam de evangelho, que falam de Bíblia Sagrada ao coração de todos vocês. E tem igrejas abertas. E tem igrejas abertas, exatamente. E a denúncia de número 54, que é a que eu estarei apresentando a todos vocês, que é uma das mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que você vai encontrar uma playlist no canal @mileofertadim com todas elas. Muita atenção! É possível o Senhor Jesus, o Cristo, estar mentindo quando ele afirma que todos vão receber ou serem pagos, cada um segundo as suas obras? Examine Mateus 16, 24 a 27 e Apocalipse 22, versículos 18 e 19, e muita atenção com as falsas doutrinas que são apresentadas nas igrejas hoje em dia. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que é possível o Senhor Jesus o Cristo ter mentido nessa afirmação, vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 15, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Porque quando você ouve ela e rapidamente você fala assim, eu quero abrir uma igreja dessa no meu município, a gente vai se juntar contigo, sua vida espiritual vai mudar e financeira também, porque conosco todos recebem salário, tá bom? Salários, tá? Não é aquele negócio de ficar com o carrinho de compra preocupado se vai passar ou não no supermercado. Em hipótese nenhuma. Para mais uma glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, nós cremos no Senhor Deus como está escrito. Vão deixando aí nos comentários suas dúvidas, perguntas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. E nós estaremos daqui a pouco interagindo com todos vocês. Enquanto vocês deixam as perguntas, eu vou dando os comunicados muito importantes. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, interagindo, compartilhando, comentando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além de receberem as orações de segunda a sexta durante as lives, vocês continuam recebendo orações
todas as madrugadas e uma vez por semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, além de terem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, na @a igreja 70 Santos, às 6h48, até que o horário da madrugada em nossa outra igreja virtual, @igrejas benditas, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. E lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus e receberem as recompensas. Também, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras da Bíblia Sagrada. Então vamos dar início interagindo com todos vocês. Aqui nessa rede social, o abençoado perguntou: esse memorial seria uma escultura física na rua? Positivo, que é uma forma visível de você ver realmente a obra realmente se movendo. Então, primeiro que quando você pega o manual, tá tudo escrito. É pra ler isso aqui? Pra ler isso aqui, exatamente. Só isso aqui. Tá. Aí, não é pra falar onde tá escrito. Não fala onde é que tá escrito, não. E aí esse memorial é pra isso. Porque toda igreja tem que ter isso. O que é um memorial, na verdade? É uma planta de uma obra. Exatamente. Todas elas têm que terem. E todas elas, e essa planta tem que estar na Bíblia. Exatamente. É uma das coisas hoje que você vai mais de 90, não sei quantos por cento hoje não existe, tá bom? Infelizmente. Vambora. E aqui deixa eu ler onde é que tá. Aqui. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faça andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam, e encher os seus tesouros. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Bom, bens permanentes é que Jesus falou da vida eterna. Tesouro, Exatamente. que ele falou bem claro, nós temos que ter lá no alto. Exatamente. Esse é o foco das nossas igrejas. Agora um detalhe muito importante aí. Se alguma vez você pegou o seu líder falando mal de algum político, você pode ter certeza que ele não é um líder religioso, e nem um líder espiritual. Se algum dia você pegou o seu líder falando mal de um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um governador, um prefeito, sai fora que você realmente está na furada. Porque a autoridade, Jesus não permitiu que você fale mal de nenhuma delas. Nem os anjos ousam falar. Nem os anjos ousam falar. Então, o líder que realmente ele é espiritual, ele sabe que ele não pode se envolver nessa causa. Exatamente. Que dirá incentivar vocês para poder falar disso. Tá bom?
Então, só para ser um aviso só. Então, a primeiro memorial da nossa igreja está aí de cara. Ó. Você não vai encontrar nós falando mal, jamais, de forma nenhuma, de nenhuma autoridade. Porque a Bíblia não permite isso, tá bom? Exatamente. E aí, um outro abençoado perguntou, vocês são maçons? Não somos, certo? Mas eu vou dizer para você assim, bem claro, como aqui a gente se ajunta com todo mundo. Certo? Com todo mundo. Não somos maçons. Se a gente fosse, teria que falar. Não posso mentir. Exatamente. Certo? Mas se juntamos com todos. Certo? Com todos. Certo? Porque cada uma religião... Quando vocês falam de religião, vocês estão falando de grupo de pessoas que têm segmento de fé. Cada uma delas tem um princípio de verdade. E essa aí, que eu vou dizer assim, é a que menos realmente traz mal para as pessoas. É essa aí que você acabou de dizer agora. Exatamente. Comparando-se às outras nem se falam. Tá bom? Exatamente. Mas aqui a gente se ajuda com todos, tá bom? Independente de qual seja, tá bom? Exatamente. Para mais uma glória do Senhor Deus. A outra abençoada perguntou, tem apóstolo nos dias de hoje? Até quando o Senhor Jesus voltar, vai ter. Por causa de quê? Porque eu estou oferecendo 120 milhões de reais se alguém, algum cientista bíblico aparecer e falar para mim assim, meu irmão, isso aí não existe não. Porque eu falar para você que não existe é fácil. Eu quero ver, né? Eu falar para o cientista, né? Então pronto, então eu quero que apareça o cientista, 120 milhões de reais. Que eu vou mostrar para ele que não só é apóstolo, como todo o princípio que fala da Bíblia Sagrada tem que ser apóstolo, não pode ser outro. Tá bom? Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do Senhor Jesus. E a pergunta que o abençoado tinha feito anteriormente, que eu falei que ia responder. Aí ele perguntou, por que Deus faz sementes que não germinam? Não é desperdício? Então vamos lá, no sentido literal, nunca é desperdício, porque tudo aquilo que é orgânico, de alguma forma ele será utilizado, mesmo que não seja pelo propósito do qual é esperado. Vaso de honra e vaso de desonra. Exatamente. Tudo bem, ele faz todos esses aí, porque é necessário. Porque você para dizer que aquele é bom, tem que ter o ruim para fazer uma comparação. Mateus capítulo 13, tá bom, abençoado? Glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui, é o Marcos. Quem acompanha a live aqui há mais tempo, já tá cascudo. O tal do pastor Marcos, que falou que conhece o evangelho de capa a capa, que seria arrogante se falasse quantas vezes ele já leu a Bíblia. Falou que examinou 7 vezes a Bíblia Sagrada. Bom. Opa! Ele aqui... Fala. Ele é o que a gente tá não querendo falar pra ele onde é que tá escrito sobre o sacerdote. Aí ele tá não quer, não? Ele já sabe onde é que tá, pô. Porque a gente ofereceu pra ele 10 milhões de reais em dinheiro pra ele mostrar na Bíblia Sagrada de que não existe o sacerdote. Tem o fundamento no sacerdote. Pronto. Exatamente. E aí ele comentou, minha pergunta é, como se eu não fosse reconhecer ele. O templo de Israel foi destruído em 70 depois de Cristo. Não existe templo. Não existindo templo, não existe sacerdote. Nem os judeus dão dízimos, pois não existe sacerdotes literais. Isso não foi uma pergunta, tudo que você fez foi uma afirmação. Exatamente, você fez uma afirmação mentirosa ainda. Aí agora eu digo pra você assim, você faria um desafio comigo? Eu faço um desafio com você assim, ó. Tudo que você colocar em cima dessa tese, eu coloco 10 vezes mais. Tá bom? Só tô afirmando você que sacerdote é o princípio do Senhor Jesus. Pronto. Tô falando pra você que é o princípio dele. E tudo que você quiser fazer, qualquer desafio, eu aceito. Só o que se você colocar 1 milhão, eu coloco 10. Se você colocar 10 milhões, eu coloco 100 milhões, tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí a abençoada perguntou, por que o povo fala que nossas Bíblias são adulteradas? Não é verdadeira? Então vamos lá, abençoada. Tem 2 pontos. Tem o povo católico que fala que a Bíblia protestante é adulterada porque tem menos 7 capítulos. Sendo que se você for na a Constituição dos Católicos, você vai ver ali bem claro que eles mesmos deixam claro que esses 7 livros que eles têm a mais não são canônicos. São, como é que é a palavra? Epígrafos? Não, como é que é a palavra? Esqueci. Apócrifos, são apócrifos. Esses 7 livros eles consideram bons para a leitura, mas não é nada de santidade. E aí o segundo ponto, que infelizmente hoje em dia as novas traduções, essas Bíblias renovadas, realmente estão sendo adulteradas. É de 50 anos pra cá que começaram essa adulteração em massa, tá? De 50 anos pra cá começaram isso aí. É bom sempre que tem uma Bíblia com mais de 50 anos. Exatamente. Não sendo que, se tiver uma igual a nossa que tem 1000 e poucos anos, é melhor, né? Mas se não tiver, 50 anos tá bom. Achar, assim, é difícil de achar e também é muitas das vezes cara. Mas o mais antigo que você conseguir é importante. E é alguma das coisas simples que a gente sempre fala aqui a todos vocês. Salmo 119, versículo 11. Deixa lá, se tiver lá, escondi a palavra de Deus no meu coração, tá errado. O correto... fez lembrar da pergunta. O correto é guardar.
E fez eu lembrar de uma pergunta que o abençoado fez pra gente no privado, mas como é importante trazer isso aqui a público pra conscientização geral sobre aquela história de enterrar a Bíblia no chão da casa, em construção, de enterrar a Bíblia no chão. Gente, isso é uma blasfêmia, porque você não pode esconder a palavra do Senhor, quem dirá você enterrar ela? A palavra de Deus não pode ser pisada. Isto é maligno. Isto é maligno puro. Isto é um ritual maligno. Exatamente. Que as pessoas que estão fazendo podem até não saber, achar que está abençoando, mas que aquilo ali é uma blasfêmia gravíssima. Então não faça isso. Se você trabalha com esse tipo com construção civil, construção de obra, como um dos nossos abençoados que está ali, aquele negócio entra no momento que você é pago para poder fazer. Mas você fala bem claro pro Senhor Deus: Senhor, é o meu trabalho, eu tô fazendo, mas você sabe que eu não compactuo com essa obra aqui em hipótese nenhuma. Meu coração não está nessa obra. Pronto. Exatamente. É que nem a parte lá de Naamã. Exatamente. E aí o Marcos, pastor, que se diz ser pastor, tá reclamando ainda. Você responde as perguntas sem dar base bíblica. A gente sempre dá a base da Bíblia Sagrada. A gente só não faz isso com você. Porque você veio se mostrando aqui um grande doutor da lei. É um fenômeno. Você é um fenômeno. Você é um cara que é um cientista. Então, por você que é um cientista, eu tô falando pra você. A tese que você colocar aí, a única coisa que eu posso fazer humildemente é falar assim, ó, 10 vezes mais e esperar poder receber, né? Aí o outro abençoado, ele tinha até perguntado, não entendi os 10 milhões pra quê? Pra ele provar na Bíblia Sagrada que a gente tá mentindo. Exatamente. Se ele provar que eu estou mentindo, se ele colocar 10 milhões, eu vou ter que pagar pra ele 100. Agora, se eu provar que verdadeiramente ele é o verdadeiro mentiroso da história, aí ele me paga só 10 milhões, olha só. Bem justo, não é isso? Glória ao nosso Deus. Qualquer juiz lá, qualquer comar, vai dar isso aí. Exatamente, para a Amazônia em glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. E aí, esse beijo que se diz ser pastor comentou, e vocês pertencem à maçonaria? Pelo jeito ele não tá, a gente respondeu. A gente não pertencemos, certo? Mas também, se a gente for falar de erros, ela é que menos tem. Se eu pertencesse, eu falaria, eu pertenço. Mas se for falar de erro, ela é a que menos tem. Porque nela você vai encontrar um montão de pastores, você vai encontrar um montão de líderes religiosos lá dentro. Por quê? De quê? Por causa disso, porque ela se ajunta com todo mundo. Ela faz pelo menos o que Jesus falou em Mateus capítulo 13. Se ajuntar até com o filho de Satanás, você tem que se ajuntar. Para você poder ser luz nas trevas. É assim que está escrito. E foi impressionante que nem até a rede social silenciou o Marcos, porque não mexia em nada. Só que ele considerou o comentário dele errado e ofensivo. O que ele comentou? Já provei, não existe sacerdote na nova aliança. Então, não, você não provou. E na última, na live do Milha Apertadinho que você apareceu, a gente provou que você estava errado, que você estava mentindo. É o princípio do Senhor Jesus, pô. É o princípio. Você está falando que o Senhor Jesus não existe. Que a obra dele não é verdadeira. Porque só pode ter um sacrifício se houver um sacerdote abençoado. Exatamente. E aí o outro abençoado perguntou, vocês não acreditam na Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Opa, com certeza. Nós acreditamos sim, tá bom? Acreditamos na Trindade como 3 seres, não como um ser 3. São 3 seres, porque se você vai no batismo do Senhor Jesus, você logo ali vai ver logo os 3. Os 3 você vai ver. Os 3. Exatamente. Vai ver o Senhor Jesus, que é um. Você vai ver o Espírito Santo vindo e o outro falando de lá. Glória então pronto, tá os 3 ali. E aí, como o pessoal comentou, quem não acredita na Trindade, não acredita em Deus e não lê a palavra. A Trindade está na Bíblia toda, desde o começo até o fim. Então, são os 3, tá bom? Exatamente. E aí, outros 2 responderam esse tal de pastor e comentaram assim, oxe, ele é pastor e não acredita que é sacerdote? Aí o outro, lobo no caso, pastor só Cristo, ele é o bom pastor. Exatamente, João capítulo 10. Na verdade, você escolhe lobo ou bode. Exatamente. Uma das 2 coisas você pode ter certeza que você é. Aí sem medo de errar. Infelizmente. Agora ele pode estar dando uma de lobo. Mas quando o Senhor Jesus pegar, fala assim, não, você é bode. Exatamente. E aí um outro abençoado aqui tinha perguntado, vocês são cristãos protestantes? Só uma dúvida. Então vamos lá. Primeiro ponto, nós somos protestantes não segundo Martim Lutero, e sim segundo o Senhor Jesus o Cristo, que ele sim veio protestar aquilo que é de caráter de santidade do nosso Senhor Deus. Exatamente. Martim Lutero só reclamou da Igreja Católica. Segundo ponto, esse termo cristão é um termo erroneamente usado hoje em dia, porque o homem diz que significa
seguidores de Cristo, mas segundo as Escrituras Sagradas, é um título pagão que significa maldito, porque não foi o Senhor Deus, não foi o Senhor Jesus, não foi o Espírito Santo, nem os seus apóstolos quem concedeu esse título. Tanto é que lá em 1 Pedro capítulo 3, o apóstolo... Capítulo 5, perdão. 1 Pedro capítulo 5... Não, é capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, o apóstolo Pedro, justamente questionou sobre isso. Em que ele falou, mesmo que tenha uma morte como cristãos, não se envergonhem disso, porque era uma chacota imposta naqueles que estavam seguindo o só ler o capítulo todinho que vocês vão ver que é isso aí, tá bom? Exatamente. Então, por esse motivo, e há 40 anos atrás, que é o dobro da idade dela, há 40 anos atrás, se você chamasse um padre de cristão, na mesma hora ele falava assim, ó, se você falar essa palavra de novo, eu vou te dar um tapa. Porque era a maior ofensa, você está se chamando ele de pagão. Exatamente. E sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E o pastor continuou. O último sacerdote foi Cristo. Ele é o sumo sacerdote e pastor. Faça o desafio. A cada 1 milhão que você colocar, eu coloco 2. Ponto. Vou colocar 2 milhões. Cada 1 milhão, porque eu estou vendo que isso aí vai ser mais mole do que eu estou pensando. Então, a cada 1 milhão que você, cada milhão que você colocar, eu coloco mais 2. Pronto. Aí quer dizer, 10 milhões, 100 milhões ou até 200 milhões se você quiser, tá bom? Faça o desafio aí, pronto, que a gente vai resolver esse negócio. Aí uma abençoada comentou aqui, na live anterior, o pai dela afirmou que na cruz Jesus falou, tenha misericórdia de ti, mas na Bíblia fala que Jesus fala, pai, por que me abandonaste? Então vamos lá, foi um erro de comunicação aí, que ele não falou sobre isso aí não, abençoada. Foi algum erro aí, alguma embolação que deu. Como é que ele falou? Que ela falou que, tu falou que tenha misericórdia de, que Jesus falou, tenha misericórdia de ti, mas na Bíblia Jesus fala que isso pai, aí, com por que me certeza abandonaste? não falei não, Exatamente. tá bom? E ela até apagou ali a mensagem. Então. Aí, como vocês indicam ler a Bíblia, a sequência? A sequência de Mateus a Apocalipse. Depois você pode ir lá em Gênesis. Mas primeiro vai assim para você poder entender o verdadeiro Deus, Senhor Jesus como Cristo. ele é, tá bom? Exatamente. Aí depois você vai lá no princípio, que a gente, ó, não tem Velho Testamento e nem, como é que se fala também? Antigo Testamento. É o princípio. O princípio do Testamento, porque de que o novo que a gente está vivendo hoje é a continuação. É a continuação, tá bom? Então não é bem assim do jeito que eu tô falando. É a sombra do novo. Então, exatamente. E a sombra não é coisa ruim não, tá, então, gente? Pronto, exatamente. Porque deixa bem claro que o Senhor Deus é a sombra à nossa direita. Então devemos tomar sempre muito cuidado com as interpretações. Então, tá? A gente trabalhamos sempre como está escrito. Então é o princípio, tá bom? Exatamente. E aqui o abençoado comentou, gostei da live, vocês são massa respondendo, porque é tudo Bíblia, palavra do Senhor Deus, 1000% Bíblia, pessoal. É coisas que vocês não têm acesso e nós temos acesso. Ó, qualquer um que você encontra, eu fiz teologia, ele não tem acesso à Bíblia toda, tá? É só umas fábulazinhas que ele estuda. Aí uma outra abençoada comentou, ele falou, pai, por que me abandonaste? Isso não faz sentido, porque ele era o próprio pai e já estava previsto que ele ia morrer por nós. Vamos lá. Não, olha só. Isso aí a gente não vai ter tempo para discutir agora. Vai na milha ofertadinho que a gente discute sobre isso aí, tá bom? Vai lá. A última pergunta que dá tempo, pra mim falar de Deus tem que ler a Bíblia toda? Pra você falar que conhece, tem que sim. Exatamente. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês na @mileofertadim, segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite. Antes das 7 horas da noite. E aqui, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém. A live fica salva em outras redes sociais para vocês maratonarem. Para mais uma glória do Senhor Jesus e um tchau do trovão para vocês também, nosso gato. Tchau, gente.